Boa tarde, gente. Nós estamos aqui hoje na Flora para um bate-papo bem legal sobre a importância da suplementação na criança autista. E para esse nosso bate-papo, a gente convidou aqui a Kelly, que é mãe do Luiz, de 10 anos, com autismo. Nós convidamos Ellen, a tia do Luiz, Andressa, farmacêutica nossa aqui da Flora também, junto com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre essa importância. E antes, para a gente começar, eu queria que Kelly contasse um pouco da experiência dela como mãe de autista, mas a gente vai observar que essa história começou um pouco antes e eu queria que ela relatasse um pouquinho para a gente. Boa tarde, gente. Eu sou Kelly Chaves, tenho 43 anos, eu também tenho autismo. Sou mãe de uma criança de 10 anos com autismo, né? Luiz foi diagnosticado aos 2 anos e meio, depois de uma regressão. Então, a gente observou que ele tinha perdido a fala, ele tinha perdido o olhar, ele já não respondia aos nossos comandos. E eu fui mãe velha, né? Estava contando aqui para as meninas que eu fui uma mãe mais velha, né? Todo mundo com a minha idade já tinha 2, 3 da minha turma, né? Eu fui mãe aos 33 anos. Então, eu não percebi essas regressões do meu filho. Eu não vou olhar para lá, tá? Porque eu tenho um problema em olhar para lá. Então, assim, eu não percebi essa regressão do meu filho. Então, tudo que o meu filho fazia, porque eu queria muito ser mãe, né? Ou pelo menos parir, né? E aí, quando veio o Luiz, que veio as dificuldades, porque a gente idealiza um filho, né? Então, quando o Luiz nasceu, eu já tinha combinado com o pai dele tudo que ele faria, inclusive que aos 13 anos ele ia para a escola militar, já tinha projetado. Quando vem que não é bem assim que acontece, a maternidade dentro dos altos e baixos normais da maternidade e do autismo é mais baixo do que mais baixo do que alto, né? A gente meio que assusta e fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Todo mundo pergunta assim, como você percebeu o autismo do Luiz? Gente, eu não percebi. Eu era aquela mãe que, como eu gosto muito de silêncio, e eu só fui descobrir o meu autismo após o autismo dele, então para mim eu preservava muito o silêncio e não me incomodava ele não falar. Me incomodava um pouco ele gritar, mas não me incomodava a fala, não. Ele teve ajudar, eu nem percebi, para ser muito sincera. Minha mãe foi morar com minha mãe, porque o Luiz, eu sou, né, eu não falei, né, gente, desculpa, mas eu sou formada em serviço social. Eu sou especialista em gestão pública, em projetos sociais e em adolescente que entra em conflito com a lei. E tudo que eu faço é muito intenso, eu me dedico muito, né? Então, imersa ali no serviço social, eu era concursada na Prefeitura de Botirama, eu não percebia, talvez, as regressões do meu filho, porque, por mais que eu amasse a maternidade, ela não era o meu hiperfoco. O meu hiperfoco era outro. Né? Então, o Luiz começou a ter pneumonias de repetição. E ninguém me contou... Ainda com essa fase de 2 anos, de 1 ano e meio? Antes de 1 ano e meio. E ninguém me falou que isso tudo poderia ser, por exemplo, um refluxo, uma alergia alimentar, uma necessidade de suplementação. Ninguém disse isso para mim, só ficava colocando antibiótico e não era o que ele precisava. Então eu precisei voltar para Minas já, recém-separado, com meu filho com 2 anos e meio. Eu voltei para Minas para descobrir o que estava acontecendo com ele. E chegou lá, a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa, porque eu tenho sobrinhos da mesma idade, diferença de 10 dias, gêmeos. Então minha mãe falava assim, minha mãe, por mais que a gente fala não compare, mas comparava. É né? verdade. Os meninos fazem isso, o Luiz não faz, os meninos, né? Então ficava essa coisa. Minha mãe, a PAI da minha cidade, que é uma referência pra gente em tratamento lá, excelente o atendimento, inclusive, acolheu o Luiz, minha mãe foi atrás e eles falaram, olha, pode ser que seja autismo. E aí vem o luto. Porque o autismo que eu conhecia era o autismo daquele filme Meu Nome é Rádio. Né? Então era aquele autismo que ia ficar comprometido para sempre. Não sei hoje, os profissionais, porque a gente acompanha profissionais da área integrativa. Então, os tradicionais talvez ainda pensem assim, que falam para a mãe, olha, autismo é isso mesmo. Então eu ouvi muito, meu filho regredindo, piorando, é isso mesmo. Eu falava assim, cara, eu tô com um filho comprometido que vai usar fralda por resto da vida. Era o que eles me passavam, tá? E que eu ia ter que fazer terapias. Gente, sério, eu comentei com as meninas, terapia
terapia não é. Tá? A suplementação, o olhar a criança é muito mais importante. Se você tiver que escolher, escolha a nutrição, a suplementação. Porque terapia, e aí, cuidando da palavra, é um saco. Eu, que também sou autista, não aguentava mais. Imagina uma criança. Eu que não estava ali com aquele povo fazendo, olha, isso é verde, isso é rosa, isso é todos os dias. Já não aguentava mais. Imagina uma criança, né? Só fazendo um parêntese, né? Essa questão mesmo da terapia, tipo assim, se a criança não está desinflamada, se a criança não tem condições, se não tratou de dentro para fora para responder uma terapia, né? Como que ela vai aprender? Como que ela vai aprender alguma coisa? Como que ela vai desenvolver se ela não está dando conta, está ali com inflamação, cérebro inflamado, uma série de coisas toda cheia de alergias, né? Então, acho que precisa primeiro ter esse olhar de tratar de dentro para fora, né? E, na verdade, a terapia ela é complemento, né? A terapia acaba sendo uma terapia complementar para o acompanhamento. O que os profissionais passam para os pais? Que, na verdade, qualquer outra coisa que você faz seria um complemento e a terapia é o fundamental, é a pedra angular do tratamento, não é. Porque, igual ela falou, uma criança inflamada precisando ser suplementada, ela não vai aprender. Né? Então, hoje a gente já com a medicina integrativa, a gente já consegue identificar quais os danos que um processo inflamatório crônico, né, causa no paciente. Então, você imagina uma criança que ele já tem, pelo próprio autismo, já tem deficiências enzimáticas, já tem algumas alterações ali no processo metabólico, né? Então, assim, a questão alimentar, ele já tem uma probabilidade maior de desenvolver alergias alimentares. Então, é um indivíduo que ele já evolui dentro de um processo inflamatório. Então, quando isso não é observado inicialmente, começa a irritar muitas coisas, tudo irrita. Então, como você falou, Ellen, se não tratar essa parte inflamatória, você está tratando a questão da terapia, mas a criança está irritada pela questão da inflamação. Sim. O Luiz mesmo foi uma criança que se alimentou muito bem nos primeiros 1000 dias, né? E depois ele foi se tornando seletivo. E é muito comum você comer mais daquilo que te faz mal, sabia? Então, você acaba... Eu comentei até com a Maria Luísa essa semana, para ela diminuir a quantidade de ovo que ela come, porque ela poderia se tornar alérgica, porque a gente acaba desenvolvendo uma alergia se a gente come muito só aquele alimento. E dentro do tratamento integrativo, a gente usa muito a rotatividade alimentar. E eu escuto muito das mães assim, e eu mesmo realmente não consegui fazer porque eu sou seletiva, tá? Então, assim, eu tenho essa dificuldade um pouco com meu filho, por eu também ter algumas coisas que ele tem. Mas o ideal mesmo é você rotacionar a alimentação. Então, se seu filho não é autista, mas que você está dando a mesma arroz com feijão todos os dias, procure dar, então, uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, para que haja essa rotatividade. E aí ele se habitue. Porque também o autista, ele tem uma rigidez ali de comportamento. Né? Então, eu passei a pandemia inteira comendo lasanha de berinjela e eu não percebi. Você não Não percebi. Por fim, a minha vizinha, que é uma pessoa que me acolhe muito, e ela também tem um filho com autismo, ela falou assim, não aguento mais você postando essa lasanha de berinjela. Eu falei, mas é a minha comida preferida. Ela falou assim, você percebeu que você passou o ano inteiro comendo a mesma coisa? Eu falei, não. E aí eu fiquei assim, como assim, né? Já tem um ano que eu tô comendo, Luiz. Já tem um ano que eu tô comendo lasanha de berinjela. Olha, que interessante. E aí eu comecei a me observar mais e a me policiar. Porque como que eu vou desenvolver alguma coisa nele se eu tenho essa rigidez de comportamento, né? Então o Luiz alimentou direitinho e aí ele começou a perder esse paladar e a comer sempre as mesmas coisas. E aí ele adquiriu uma olheira bem roxa. Né? Ah, essa criança não dorme. E ele dormia. Só que essa olheira era alergia alimentar. E só a doutora Camila, que é a nossa primeira médica, assim, que eu considero demais, foi a doutora Camila Menezes. Ela é de PH, ela atende online, inclusive, e ela foi maravilhosa. Mas a minha primeira consulta com ela me passou tanto exame, coisa que a gente não vê hoje nos médicos, né? E eu falava assim, gente, vai tirar o sangue todo, meu filho. Teste de tolerância, né? Tudo que você... Ela mapeou. E aí
ela falou assim, eu estou tratando a criança. Nós vamos deixar o autista de lado, o autismo de lado nesse momento e a gente vai tratar a criança. E aí lá nos meus questionamentos, porque nós somos esse tipo de mãe assim, né? O menino espirrou de madrugada, a gente liga pro pediatra. Normal. E aí ela deixou muito claro que não precisava ligar para ela de madrugada. Né? E ela falou uma coisa que foi extremamente importante no tratamento de Luiz e que direcionou tudo a esse tempo todo. Porque assim, eu só fui estudar autismo, alimentação, suplementação, o que estava acontecendo com o meu filho, porque a doutora Camila falou para mim. Médico de filho é pai e mãe. Nós, pediatras, né, no caso dela, especialista em autismo, nós somos sua referência, seu suporte, seu apoio, mas quem vai cuidar do seu filho mesmo é você. No meu caso, era eu e minha mãe, acompanhando. A alimentação, do dia a dia, tudo isso, realmente. E aí, assim, ela falava assim, se um suplemento não deu certo, não adianta me ligar de madrugada. Eu estou a 300 quilômetros de você, eu não vou saber o que está acontecendo. E aí ela me pediu que eu tivesse um pediatra na minha cidade que pudesse estar trocando essa ideia com esse pediatra, né? E que eu sempre fizesse o diário da criança. E eu sempre falo isso para as minhas clientes hoje. Anota o que comeu, anota como está o sono, anota o comportamento. Porque se a gente tiver o hábito de fazer isso, pelo menos por uns 90 dias, intestinal, tudo isso, né? você vai mapear o seu filho. E eu passei a olhar o cocô também. Mas pode perguntar. Você vai Eu ia te perguntar assim, até você chegar, doutora Camila, antes você teve algumas experiências em relação ao tratamento terapêutico, né? E aí, quando passou para ela que deu uma mudada totalmente nessa conduta, e justamente ela falando dessa forma, né? Não adianta que eu não vou conseguir resolver, estou presente. Isso gerou uma certa insegurança, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou se sentindo um pouco solta nesse processo de cuidado. Eu fui criada que médico é autoridade, o que ele falar, você obedece, né? Então, a minha mãe tem uma coisa assim com o médico que é impressionante. Então, ela passou isso pra gente, né? Que o doutor falou e tal. Então, quando veio, né, a pai levantou essa possibilidade de ser autismo e tal, e aí você tinha me perguntado antes, será que a gente vai conseguir fechar todos esses raciocínios? Você tinha me perguntado antes sobre o genético, tá? Sim. Meu pai, ele era superdotado. Tá? Meu pai tinha, que hoje a gente acredita, porque meu pai já faleceu, que era um autismo de alto funcionamento, que não direcionado. Ele era extremamente inteligente, não direcionado, se tornou uma esquizofrenia. Né? Então, corre o risco, porque ele é muito inteligente, não sei o que, se você não direcionar essa inteligência também, corre o risco de virar outra coisa. Então, porque também o autismo espectro, né? Então a gente tem ali vários campos ali. Então, quando a gente fez a história da família para a gente tentar levantar as possibilidades, a doutora Camila disse, olha, eu acho que seu pai não era só esquizofrênico. Dentro de tudo que vocês trouxeram, eu acredito que tem um autismo aí não diagnosticado, porque a gente falava um pouco sobre isso, né? Então, quando veio o diagnóstico, ele foi para neuropediatra e tal, a única coisa que eu não queria ouvir era que o meu filho fosse superdotado, que ele fosse muito inteligente, porque ele já falava italiano, ele não falava, ele tinha perdido o português, mas o italiano tinha permanecido. E meu pai sofreu muito por ser inteligente, né? Então eu não queria isso, né? A gente sempre rejeitou essa coisa muito inteligente o tempo todo, então... porque, tipo assim, sabe assim, quando a pessoa tá pensando aqui, a gente já chegou lá na frente. Entendeu? Então, às vezes, isso acaba assim, a gente gerando uma certa impaciência, ou às vezes você mal interpretado, né? entendeu? Porque, tipo assim, enquanto a pessoa tá vendo aqui, a gente já viu. Ensinando o processo, já tá com E isso. assim, a gente vê muitos exemplos, né? A gente costuma observar que uma das características de alguns pacientes autistas é justamente isso, o brilhantismo, né? Eles se destacam em algumas coisas, eles têm algumas aí coisas. vem as frustrações, as crises, por quê? Eu não consigo falar para você exatamente o que eu quero, você não me entende, eu fico frustrada. E aí vem a crise do autismo. Mas aí voltando lá na neuropediatra, a gente começou a fazer os tratamentos tradicionais, 2015, né? A gente não tinha muita coisa. Então o Luiz chegou a fazer aquele aba de mesinha, que eu tenho assim. E perdoem quem ama a aba, tá? 1000 perdões, mas eu não uso.
Mas também acho que cada Experiência, criança né? é específico, Exatamente. né? Esse aba me trouxe uma coisa muito interessante, tá, mães? O presente do final, o reconhecimento, os terapeutas sempre davam uma balinha. Então, meu filho é viciado em balas e chocolates. E balas e chocolates para uma criança autista ou com um transtorno de hiperatividade é uma bomba. Né? Você dá, mas você quer Na tomada. E o fungo, alimenta fungo, né? E a gente sabe toda essa história. Mas enfim, cheguei na neuropediatra, ele fez ali 8 meses de tratamento tradicional. Ele fez também com o psiquiatra, né? Então o psiquiatra olhou pra ele e eu falei assim, doutor, ele não dorme mais. Aí me passou os remédios, medicamentos. E meu filho tomou por 8 meses, alopáticos, ele tomou por 8 meses. E ele só piorou. E aí quando eu fui pra neuropediatra, olha, eu tô percebendo que tá piorando, não tá melhorando. Comecei, eu tô pagando terapia e não tá melhorando. E ela falou assim, ô mãezinha, não me chama de mãezinha, ô mãezinha, é assim mesmo, se acostuma, porque assim, autismo, né, e aquela sensação tipo assim, cara, vou voltar esse menino pra dentro dessa barriga, porque, meu Deus, Tá né, difícil, tá né? difícil, né, e São lutas que só quem vive sabe, né? São dificuldades do Sim. dia a dia, de busca de informação, você de sabe busca uma de coisa que me conduta. deixa surtada e que graças a Deus você não falou comigo? Ah, mãezinha, Deus deve ter te escolhido, né? Cara, Deus não me escolheu, porque então ele não gosta de mim. Porque não tem cabimento isso, né? Ah, Deus dá os melhores, são os melhores soldados. Então, Senhor, pode me demitir, entendeu? Porque, né? Só quem vive sabe, né? A gente... Eu acredito que isso muito é para que você não tenha aquele suporte, aquele apoio, né? Já que você é escolhida, né? Para ter uma criança forte. E aí, assim, veio o luto, né? Então, veio a regressão. E aí, eu descobri a medicina integrativa. Uma mãe no Facebook, porque eu sou da época que a gente faz partir o banheiro, né? Partir o banho. E aí eu coloquei, gente, eu não tô aguentando. Ele chora muito, ele grita muito. Aí começou a me perturbar. Como eu gosto de silêncio, ele começou a fazer barulho. Aí inverteu. Aí começou a me perturbar. E aí eu fui pro Facebook. E eu não tô entendendo, eu tô gastando com terapia, porque eram particulares. O plano dele é da Bahia, eu tava em Minas, já separada. Né? E a gente até falou sobre dinheiro, sobre tratamento ser caro. E eu não tinha suporte financeiro. Eu venho de uma família simples. Né? E o pai de Luiz é militar e paga a pensão de salário mínimo. E eu tinha todos esses questionamentos que as mães hoje têm. Eu quero dizer para elas que, gente, tem direito. Né? Eu vou até dar uns toques aqui, umas dicas no final. Você tem um grupo, né? Que você acompanha, que você orienta. Eu vou dar umas dicas para as mães depois, se me lembram, mas agora sim. E aí essa mãe no Facebook falou, olha, esse tratamento não é tudo que você está fazendo. Né? Eu vou te apresentar. Tipo assim, existe algo Algo mais. E aí ela me falou que existia uma dieta para autista, que existia ali, né, uma criança com o intestino inflamado, um refluxo, realmente ele tinha o diagnóstico de refluxo gastroesofágico de difícil controle, oculto. Então é aquele refluxo que vem até aqui e volta. Por isso tantas pneumonias, porque o bronco aspira. Né? Ele dormia de ponta cabeça, que é confortável para quem tem refluxo, mas é muito ruim para quem tem autismo. Né? Então a posição de dormir influencia no comportamento. E aí ela me apresentou os médicos em São Paulo. Eu entrei em contato com uma médica, e na verdade era a doutora Simone. Ela falou, olha, eu não tenho agenda, era 2015, eu entrei em contato com ela acho que em maio ou junho. E ela falou, não tenho agenda. Vou te apresentar uma médica em Minas, que formou no mesmo instituto que eu nos Estados Unidos, e talvez ela te ajude. E aí eu entrei em contato com a doutora Camila, ela falou, eu não tenho agenda. Eu não tenho agenda. Em 2015 ela já não tinha agenda. E aí eu falei, gente, eu escrevi uma carta, nós somos muito boas em escrever, então eu escrevi uma carta para ela no WhatsApp. E ela me colocou numa lista de espera. E aí, né, nós somos cristãs, né, então a gente foi orando ali, joelho no chão. E um dia ela tinha uma viagem para os Estados Unidos, ela disse, mas foi ela me ligou.
ela me ligou e falou, olha, 2 dias você vem. E aí é interessante destacar uma coisa muito importante, que hoje a gente tem cartão de crédito, mas naquela época a gente tinha cheque pré-datado. Eu falei pra ela assim, doutora, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ir. Entendeu? Por isso que é importante, a gente não tem dinheiro, mas a gente se vira. Né? Eu não tenho dinheiro, você aceita cheque pré-datado? E ela falou assim, aceito. Aí eu falei, eu vou. Né? Então aí quando chegou lá, 3 horas de consulta e tal, depois até o Luiz deu ela me perguntou tudo, coisa que o médico não pergunta. Como foi pra minha mãe, a minha gestação. Como foi a minha gestação, o meu nascimento, como eu era quando criança. Depois passou para a Luísa. Eu tinha mandado um questionário para o pai dele responder. Foi importante. Qual tipo de panela usava, de onde vinha a água. Perguntas importantes. Porque hoje a gente tem os metais pesados. Né? Que até então, naquela época, não se comentava, não se falava muito sobre a intoxicação de metais pesados, parasitoses, né? Hoje isso está chegando mais em alta. Na verdade, a gente está resgatando a vovó. Isso, exatamente. Né? Porque quando eu era criança, eu me lembro 4 vezes ao ano, minha mãe me acordava ali cedinho e me dava um óleo de peixe na boca, que era muito ruim. Mas é porque tinha o hábito da desparasitação naquela época e que a gente perdeu achando que tem saneamento básico, está tudo bem. E os medicamentos também, hoje, fala assim, você coloca ali, hoje a gente sabe, nós temos realmente antiparasitários, mas tem classes específicas de parasitas, né? Então a gente não vai, você toma um medicamento, não quer dizer que você conseguiu abranger toda aquela parte de parasitas. Então é importante a gente sempre estar fazendo esse processo para que a gente consiga realmente fazer essa desparasitação correta. E teve uma coisa muito importante também, a doutora Camila, eu precisei parar de trabalhar, né? Então assim, outro dia até fiz uma live muito interessante com o pessoal que estava fazendo a transição de carreira e eu entrei, né, como transição de carreira e eu falei, gente, vocês não estão entendendo, eu não fiz transição de carreira, a transição de carreira que me fez. Porque eu não tive escolha. Eu precisava do dinheiro que eu estava trabalhando, mas o meu filho precisava de mim. E a médica dele deixou muito claro, você vai ter que escolher qual tipo de filho que você quer ter. Se aos 7, 8 anos um filho que interage com os pais, ou aos 12 um filho que vai estar te batendo. Então, assim, foi muito importante acompanhar. Eu percebo hoje quão importante foi eu estar ali na hora das terapias, eu questionar o terapeuta, eu fazer perguntas. Gente, façam perguntas salvam vidas. Procurar Saber saber, estudar. procurar saber como ele funciona, Porque como as coisas funcionam e como funciona no seu filho especificamente. Né? Porque não tem uma receita de bolo. Cada criança vai ter uma não coisa é o mais seu filho que vai se pontual, adaptar ao né? terapeuta. O terapeuta precisa adaptar ao seu filho. Não Porque é o cada seu filho um- vai se adaptar à escola. É importante até a gente ressaltar aqui que cada realidade é uma. A gente está retratando a realidade Sim. de Kelly, né? Tá passando como é que foi essa experiência dela, mas cada um tem a sua experiência, cada uma tem a sua realidade, né? E cada uma tem a sua condução. Mas eu quis continuar trabalhando no meu início, tá? Inclusive eu me matriculei no cursinho para fazer concurso, e só que o meu filho não dormia. E as babás que iam para minha casa, elas não voltavam nem para receber. Porque vocês estão vendo essa belezura deitada ali naquela cama, nesse silêncio todo, mas ele entrava em crise, em colapso com muita frequência, e eram 2 horas. Ela tá rindo, ela tá lembrando que ela também não aguentava. Ninguém aguentava. Ele em algum momento foi agressivo nesse processo? Sim. Ele até um pouco antes da pandemia, eu tinha muitos problemas, mas eu sempre perguntava assim na escola, por quê? A criança agride, ela não tinha. Porque ela não se comunica. Né? Então, às vezes a professora fala, por que ele fez? Por que ele aconteceu? Eu falo assim, o que você fez com ele para ele fazer isso com você? E ela assim, não gosto de mim, não, professora. Porque a criança não se comunica, gente. Ela está querendo te dizer alguma coisa. Ela não distribui, só fica Dispersar, à toa. Né? Imagina, eu vou fazer um teste. Eu sempre falo assim, vou fazer um teste. Vou tampar a sua boca e você vai precisar se comunicar comigo sem escrever, sem falar. E eu vou te imitar até o último grau. Né? Vou te imitar até o último grau. E vamos ver se você não vai sair do carro. Então, assim, eu sou essa mãe simpática. Né? Até mesmo porque eu vivo na pele, né? Então, hoje que eu tenho o diagnóstico de autismo, toda a minha adolescência fez sentido.
alguma coisa esquisita. Tem alguma Não, eu não coisa. recebia nada, eu achava que eu era bacana e eles que eram chatos. Nada. Né? Porque assim, os meus assuntos eram muito diferentes das meninas. Porque as meninas falam dos meninos, falam da roupa, do próximo baile. E eu achava isso tudo chato. Mas eu não tinha muito um repertório. Então, o que eu fiz? Com 14 anos eu assinei a Capricho. Sabe a Capricho? Lembro. E aí eu decorava aquelas falas, o jeito de vestir. E eu me comportava muito de acordo com o que eu li. Porque quando eu não concordava muito com as meninas da minha galera ali, porque eu fazia parte de uma turma, eu não concordava muito, eu não conseguia, elas não gostavam de mim, nenhum delas, e eu andava só com os meninos, né? Eu imitava muito o que estava naquela revista. Então, se você conversasse comigo, você achava que eu era super descolada. E na verdade eu estava só reproduzindo aquilo ali. E as pessoas achavam você estranha nesse sentido. Você estava comentando com a gente. Tanto que os meninos hoje, né? Hoje eu sou amiga de vários deles, eles hoje falam abertamente, nossa, você era muito diferente, né? Na verdade, a palavra que eles usaram é que nossa, então é por isso que você era tão esquisita, né? Eu mesmo, o que eu fazia? Vocês me achavam esquisita, mas era um assunto, né? Eu gostava de futebol, né? Então eu assistia futebol, Fórmula 1, mas é que as meninas não queriam saber. Não é naquela época, né? Kelly, mas assim, porque eu estou um pouco preocupada com o horário da Ah, live, tá, eu verdade. queria, não, mas sabe o que eu queria, né, que eu acompanhei, mas assim, no tratamento integrativo, quando você foi para a doutora Camila, E a gente eu começou. porque assim, porque Mas é assim, bom, porque eu penso assim, que as mães devem estar Que é curiosas, querendo suplementação saber, mesmo? não foi o medicamento que a doutora Camila usou com o Luiz. Olha, nós usamos muitos suplementos, mas o que a doutora Camila fez assim, de imediato? Ela precisava desinflamar, ela precisava detoxificar, ela precisava corrigir ali um intestino que estava todo ruim. O Luiz tinha desbiose, já estava numa doença intestinal inflamatória de grau já acentuado. A gente fez Prolongado de antibiótico, né? Sim, a gente fez um exame genético americano chamado 23andMe, que esse exame deu um norte para todo o tratamento. Hoje no Brasil a gente já tem alguns genéticos parecidos, né? Mas ela entrou primeiro com uma suplementação básica. A primeira coisa foi antiparasitários e antifúngicos, né? Porque quando você entra com antiparasitário, você também precisa do antifúngico. Por quê? A parasita, quando morre, alimenta fungo. E aí vem as risadas inapropriadas, o sono desregulado, a criança agitada, porque muitas vezes pode ser parasita e fungos, né? Ela entrou também ali com uma dieta bem basiquinha, porque como ele já estava se tornando seletivo, eu precisava dessa dieta porque o refluxo estava muito intenso. E criança com refluxo não dorme. Mas ela não vai te falar que tá doendo. Não, a gente com adulto, quando a gente está com aquele refluxo queimando, a gente fica, né? Incomoda Imagina uma bastante. criança E não sabe expressar. que não sabe expressar, né? Então ela entrou com magnésio, ela usou 5-HTP, ela usou lítio. Aí a gente também fez metil injetável, no longo período, metilcobalamina. Que é interessante a gente falar da metilcobalamina, que principalmente, isso não só na pessoa autista, né? Mas de forma geral, algumas pessoas têm uma certa enzima que não consegue converter a cianometil. Na verdade, a cianometilcobalamina, ela não é a forma ativa da vitamina B12, ela é da metilcobalamina mesmo. Aí é importante o exame genético. O exame porque como eu fiz o genético. genético americano, porque não tem como trazer para o Brasil. Eu não vou contar aqui ao vivo como a gente trouxe para o Brasil, mas não tem como. No Brasil já tem o genético, tem duas empresas, parece que já faz um exame muito parecido com esse que eu fiz americano. Só que nos Estados Unidos ele é $199. Aqui. Aqui, 6 mil. Então a diferença é significativa, né? No grau de completude ali, né? Porque a gente tem outros de 700, 800 que dá para você ter uma noção dos genes mais básicos, né? E aí é comum, inclusive, até nesses pacientes, devido a essa alteração da enzima, que não consegue converter, ele acaba ingerindo, faz a suplementação de cianometil, cobalamina, B12 comum, tem na alimentação, mas ainda assim pode gerar uma anemia
por conta de não conseguir converter na forma ativa que é a metilcobalamina. Olha que E no interessante. metilfolato, né? Lá atrás, o Luiz era gordinho, rosinha, bochuchudo, assim, todo mundo falando, não, mas ele é super saudável. E aí, quando fez os exames, a desnutrição dele e a anemia dele era fortíssima. Porque, na verdade, isso era um quilo de corticoide que o menino tomava. Porque ele era alérgico alimentar e ele tinha históricos de alergia respiratória, que a gente acha que vem só do ar e não vem. Ela estava vindo ali do intestino. Né? Então, todo mês ali no corticoide, ele estava todo inchadinho, com bochechinha rosa, e aquilo era alergia O que alimentar. você utilizou de suplemento nesse processo imunológico dele? Ó, eu não sei te falar todos, tá? Mas a gente iniciou muito ali com ômega 3 de boa qualidade, de um laboratório que não tenha metais pesados, porque não é só você comprar um ômega, não é qualquer ômega. Né? E até tem algumas crianças que não toleram o ômega de peixe mesmo, né? Então a gente usou muito ômega, a gente usou muito magnésio. Inclusive, o magnésio, ele é um dos principais suplementos no tratamento do autismo, de forma geral, suplemento de forma geral. Mas específico aqui do tema da gente, o magnésio e o ômega são um dos principais, né? A gente usava muito glicina e o treonato. O treonato vai direto pro cérebro. Então, eu usei muito silimarina e usava também uma outra suplementação parecida com silimarina, que eu não me lembro o nome dela agora, mas que era ali para uma proteção do fígado, uma resposta de detox. Mais tarde, a gente entrou com N-acetilcisteína, porque Luiz abaixa o seu volume. Ele precisava de glutationa. E a glutationa Mas nós usamos muito aqui a glutationa, viu? Não, se bem que assim, vamos fazer um parênteses, né? Que ali na época que você começou, as coisas eram muito difíceis, era tão difícil, quase inacessível, né? Agora hoje, graças a Deus, as coisas estão chegando, né? Os alimentos sem glúten que eu queria, às vezes, inserir, eram importados. Né? Então a gente só tinha uma ou duas marcas e tinha que importar. Né, gente, eu fui pra cozinha fazer, tá? Não era bom isso, eu comi muito bolo. Eu tenho uma amiga lá, a Noemi, minha cabeleireira, e a minha mãe, assim, quando a gente errava a receita, a gente comia assim mesmo, tá? Porque era caro, aí eu chamava a mãe pra comer comigo, né? Aí ela fala assim, agora que tá dando certo, você também tem que me chamar. Né? Porque agora a gente consegue fazer. Apesar que hoje o Luiz só come um tipo de bolo, um tipo de comida, que ainda é uma luta. E aí eu sempre falo, olha, eu falei ontem com ela, eu falei, eu acredito muito, como eu não tinha dinheiro para fazer tudo que eu gostaria, e a gente teve que escolher as lutas ali, eu não sobrecarreguei meu filho. Porque o que eu vejo às vezes, né, pais que podem pagar, aí 5 horas de terapia, aí faz hiperbárica, e faz ozônio, e faz soroterapia, e faz isso, faz aquilo, aí o menino explode porque sobrecarrega. Né? Então, na ânsia de ver o filho melhor, né? Então, como eu tinha que escolher, então, inclusive, eu tinha que escolher, ou eu pagava as terapias, ou eu pagava o tratamento com a doutora Camila, e eu optei pelo tratamento, as terapias dele passaram a ser as da PAI. Meu filho é aluno da PAI até hoje. Né? Assim, a gente fala aluno, mas, na verdade, eles não quiseram matricular ele lá, porque ele está muito bem hoje. Eu queria muito. As pessoas têm preconceito da PAI, não tenho. Porque, assim, eu queria matricular meu filho lá, porque, pelo menos lá na minha cidade, a PAI é maravilhosa. Passou por comando da Milena e da Geralda, e elas assim, transformaram a PAI num lugar acolhedor, maravilhoso. Então, eu queria matricular, mas não tem vaga para ele, porque hoje é o tal nível 1, que, gente, nível 1 pesa. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas ele é leve, né? Eu falo leve, não sei por quê, vai lá para casa. Mas ele no início foi diagnosticado com grau 3. Grau 3, porque ele perdeu a fala, ele usou fralda, ele gritava muito, ele tinha todos os sintomas clássicos, né? Andar na ponta do pé, não dormir, girar, né? E aí, no início da terapia, a terapeuta tira tudo que rola dele, tira os vídeos em italiano, tira isso, tira aquilo. E, cara, a doutora Camila veio e falou assim, volta com tudo. Se ele roda, deita com ele, vai rodar também. Se é italiano que ele fala, vai você aprender italiano, mas comunicar com seu filho. E aí a doutora Camila fez assim, explodiu, né? Porque pode, desde que também aquilo seja funcional. Né? Não é que não pode ou não funcionar.
E foi aí também que você começou a estudar mais essa parte da suplementação. Olha, não tinha nada em português no Brasil nessa época. Tinha o livro da Cláudia Marcelino, que hoje é minha colega de trabalho, e não tinha mais nada em português. O livro da Cláudia, a Cláudia também é uma mãe de um adulto com autismo, hoje é uma das pioneiras do Brasil, e ela escreveu um livro com receitas. A história dela, o livro dela chama A Cura do Autismo pela Nutrição. Né? Então, assim, ela direcionou muito, foi através da história dela que eu falei assim, não, eu acredito que é isso que eu quero. E lá no início, a gente percebia, por exemplo, a minha mãe é uma mãe que gosta muito de pãozinho da padaria, e o Luiz não podia. E aí ela dava, escondido, Luiz, vem cá, vamos orar pra não fazer mal. Só que ela dava um pãozinho pra ele e era a mesma coisa de Meu avô era desse jeito. Ligava e ele não tomava. Porque a questão da intolerância à caseína também, né? Porque inflama, gente. Tem. Glúten, assim, né? O trigo brasileiro tem enriquecido O com leite também, né? 100%, né? Era alérgico a leite, né? Ele foi diagnosticado com a PLV e aí ele passou a tomar Neoadvance, que é delicioso, só que não, mas foi o que melhorou muito ele. E aí nutria ele também. Quando teve quando você falou essa explosão de conhecimento, que você fez uma alimentação adequada, né, uma dieta adequada com ele, entrou com a suplementação, quanto tempo você começou a observar essa evolução? Como é que foi essa transição? Todo mundo quer uma resposta rápida, mas não é assim. Tá? Hoje eu tenho respostas muito rápidas, que foi o que aconteceu aqui com a soroterapia dessa semana. Mas lá no início foi 1 ano para a gente perceber mesmo algumas mudanças. Com a retirada do glúten, ele voltou a se comunicar. A carinha dele melhorou, né? O rostinho dele, a expressão A dele gente viu melhorou. algumas fotos, o olhar mudou. O olhar mudou. Quando tirou o Inclusive tem glúten, fotos, né? tem. Depois a gente pode filmar as fotos. Com 15 dias de dieta, ele já começou a se expressar. Mas falar assim, comportamento, voltar a dormir e tal, foi 1 ano. E 1 ano assim, certinho, tá? E eu também não tinha dinheiro. Aí vem a parte do dinheiro. Porque a gente ouve muito, eu não vou fazer porque é caro, eu não vou fazer, né? Eu não cheguei a fazer rifa, tá? Mas é porque eu também tenho uma mãe corrida ali, né? Que chegou junto. Então, a pensão do Luiz era salário mínimo e tinha que dar pra tudo. E não dava. Não dava, tá? E aí os primeiros exames mesmo que a doutora Camila passou, os exames de sangue, que foi um valor altíssimo, assim, a minha mãe conseguiu pela prefeitura de Inhapim. Sabe, assim, a gente tem, assim, uma gratidão enorme pelo serviço público, municipal, né? Pelo serviço social, pela Secretaria de Saúde da minha cidade. Por quê? Gente, tem que ir lá, tem que sentar, tem que conversar com a assistente social, tem que conversar com o secretário, tem que saber o meio, se for necessário, tem que ir para a promotoria pública com um bom relatório. Não está lá também, porque eu quero, não. Estrutura um relatório, conta a história do seu filho, conta por que você está querendo aquilo, né? Porque você tem que aprender a se posicionar também, né? Isso. Então, O que precisa, né? Quais os protocolos têm que ser preenchidos, né? Minha mãe incansavelmente com a bicicletinha dela, minha filha subindo e descendo o morro, que lá em Minas tem muito morro, e a Secretaria de Saúde é no alto do morro, minha mãe subindo e descendo, tentando para conseguir, e assim, foi esse apoio que foi fundamental, porque minha mãe aposentada com salário mínimo e meio e aquela em desempregada. Então, assim, além disso, a gente teve a ajuda, né, de amigos, né, de família. Deveria até não ser assim. Mas a suplementação hoje, ela é onerosa, ela é mais cara. A gente sabe, a gente tem essa consciência, né? E que deveria não ser assim. Hoje, assim, a alopatia, o medicamento convencional, ele está mais à mão, ele está mais acessível, né? E a suplementação... E ele traz uma resposta imediata. Imediata, exatamente. Né? Que não vai custar caro lá na frente, mas apagar aquele fogo, porque às vezes... E aí tem uma foto minha aqui que vocês vão ver depois, 3 Kellys, tá? Porque essa Kelly bonitinha aqui tá renascendo, porque eu fiquei destruída. Porque é muito cansativo. É muito cansativo. Então, assim, eu fico imaginando, eu pude, né, também
de trabalhar e ir morar com a minha mãe numa casa própria e não ter que acordar para ir trabalhar de manhã depois de passar uma noite em claro. Então, às vezes me considero até, né, privilegiada, que eu não gosto dessa palavra, mas assim, melhor do que assistida, né? Apesar de não ter aquela rede de apoio, de estou cansada, dorme com ele para mim, nunca teve, né? Tchaeli, fica com o Luiz. Não! Né? Então, assim, não tinha essa rede de apoio, mas eu estava dentro da minha casa. Então, eu fico imaginando a mãe que precisa trabalhar para colocar comida em casa, que não deve ser fácil. Tá? Eu entendo esse lado também, tá? Da mãe que precisa. Então, assim, hoje eu trabalho em casa, né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar online, fazer o meu trabalho, atender as minhas clientes e levar meu filho para terapia. Eu sempre falo para todo mundo, posso te atender depois da terapia do meu filho, porque ele é a prioridade da minha vida. Então hoje ele é realmente o reizinho lá, o príncipezinho, mas não é ele que manda não, tá? É só uma palavra, assim, né? O reizinho, o príncipezinho, porque a prioridade é dele. Eu não marco nada se tem terapia, né? Então ele ainda faz muitas terapias públicas. A gente conseguiu no Aras agora, recentemente, a dona do Aras conseguiu uma bolsa para ele, então ele voltou a fazer a ecoterapia, que foi a melhor terapia que a gente fez. Então, assim, aí naquela foto, que se você quiser mostrar, você tem 3 Kellys, né? A Kelly loura, linda, maravilhosa, do Luiz com 1 ano, né? Quando ele começou a regredir, eu já comecei a ficar mais cansada, eu engordei um pouco. Será que tá pra... E depois a Kelly, já com o diagnóstico, acompanhando o filho ali, terapias intermináveis, que não evoluía, e aí eu emagrecia. Depois a gente posta. Eu precisei cortar o cabelo, porque eu já não conseguia cuidar. Meu filho tinha muita sensibilidade auditiva, eu não podia ligar um secador. E aí eu descobri que o barulho que ele faz, ele tolera. Lu, abaixa. Lu. Já tá cansado. Ei. O barulho que ele faz, ele tolera. Então, aí que eu descobri, foi uma mãe desse autista adulto da minha cidade que me falou. Então, quando eu ia secar o cabelo, eu falava, Lu, seca meu cabelo. Aí ele ligava no secador. Lu, vamos fazer um bolo? Ele ligava o liquidificador. Aí as coisas começaram. Por quê? Aí vem o que eu falei aqui lá. Não é ele que tem que entender. Eu é que tenho que ir para o mundo dele. Então, quando eu passei a ir para o mundo do meu filho, eu passei a rodar a roda junto com ele, porque a bicicleta em casa era só para ficar de ponta-cabeça. O carrinho dele era de ponta-cabeça. O ventilador, que tem uma foto do ventilador ali, não tinha nada, porque eu cortei, porque ele ficava rodando, eu morria de medo, porque se eu mostrar as fotos das artes dele, gente, mãe de autista não tem de paz. Entendeu? Tipo assim, há um tempo atrás ele já teria escalado essas prateleiras, ele já teria ido lá pra cima, já peguei meu filho em cima da geladeira. Né? Já peguei meu filho tentando entrar dentro da televisão, e ele subiu, tem foto, e assim, como eu fui aquela mãe velha, contei pra vocês, eu tirei foto de várias artes. Tirava foto de tudo, né? Antes de socorrer, Mas acho que é meio de eu tirava família. Tira foto de tudo. Tira foto tirava foto, porque minha mãe tem foto da gente fazendo arte, né? Dormir debaixo da cama. Puxando papel higiênico. Então, assim, primeiro a gente tirava foto dele, depois eu ia socorrer. Então, assim, as fotos dele eram assim, em cima da pia do banheiro, em cima da televisão, porque ele queria entrar dentro da televisão, ele queria colocar o celular para carregar, então ele mesmo ali. Então, o que eu fiz com o ventilador? Eu cortei o fio. Agora a gente podia ver se tinha alguma pergunta do pessoal, né? Será que tem alguma pergunta? Né? Porque então, acho que o nosso enquanto o tempo pessoal está acabou, vindo né? ali, vamos só fechar um pouquinho, focar um pouquinho nessa parte da suplementação. Sim, tá. Vamos lá, a gente vai falando um pouquinho da sim. suplementação. Então, você fez as principais suplementos que você utilizou. Magnésio, metilcobalamina, metilfolato, né? Inclusive, fizemos essa semana uma soroterapia com o Luiz, que ele foi assim, brilhante. Foi super tranquilo. Nem falar isso, que você colocou. Qual foi a suplemento que usou? Trabalhamos com ele o magnésio, que é um dos mais importantes. Trabalhamos com ele o metilfolato, metilcobalamina. Utilizamos o 5-HTP. Colocamos uma glutationa também. Porque Né? foi tão rápido. E quando aí eu falei assim, Kellen, eu vou perguntar a Karina. O que foi que colocou que esse menino amanheceu mais tranquilo, mais organizado, Isso. menos ansioso, Então, né? trabalhamos com esses fatores, mas, por exemplo,
a gente tem alguns suplementos que a gente trabalha muito a parte da imunidade. Então a gente tem a lisina, a timomodulina, vitamina C, zinco, selênio, né? Isso é muito A importante. vitamina D também. Que Vitamina D, sim. Ele faz suplementação de vitamina D de 7 mil unidades por dia. Por dia. Bom dia. Então, é 7 mil unidades por semana. Luiz, toma por dia. Importante também todas essas lipossolúveis. Então a gente tem A, D, K e E. E a gente já tem uma aplicação única, né? Eu tomei essa Isso, aplicação isso, única. Porque como ela é oleosa, a gente não faz ela iossora, a Não gente faz achei ela bem não, intramuscular. Kelly. Não achei não. Achei bem tranquilo. Eu sou meio. Aí a gente já faz em uma bolinha só a D, K e E, que é o ADEC que a gente chama, né? E é muito indicado. Inclusive, na ADEC, a concentração da vitamina D é de 600 também. E aí depois a gente segue com de 300, a gente faz Luiz isso aí. usou PEA, deixa eu falar do PEA. Não. PEA ele é natural também e depois eu posso te mostrar ele no meu celular porque eu não sei falar dele, mas ele é importado. No Brasil acho que só tem uma farmácia que faz ele e ele é para desinflamar. Então, aliás, tudo que eu fiz para Luiz foi Curcumina, não sei Agora, curcumina foi não, mas a gente falando precisa do muito da ômega curcumina. 3, a Kellen, ela tinha que furar a cápsula de ômega 3 para Eu dar fui de ele. peixe 3 anos, eu fui pegando peixe, porque não tinha, né? E aí Gente, ômega 3 é era a fantástico, cápsula, furava e espremia numa seringa com um pouquinho de suco de uva e dava pra ele. Tinha dia que ele botava aqui em mim. E assim, E não era aquele ômega 3 bacana que é hoje, que tem cheiro de morango, era cheiro de peixe. não, e assim, e agora quando a gente descobriu a soroterapia, de fazer isso injetável, minha filha, assim, Acaba tá sendo sendo uma céu, facilidade, né? sabe? Porque assim, a suplementação, aquele negócio todo dia tem que tomar, injetar, oral, né? Porque assim, todo dia aquele monte de suplemento, aquele monte de comprimido, às vezes eu pelo menos eu acho um saco. Então, se eu mesmo, no dia que eu descobri que tinha aqui, porque eu já estava pesquisando onde é que tinha, que eu queria ir para Minas fazer, que lá na nossa cidade não tem ainda, mas na cidade lá próximo, Caratinga, tem. E eu tava querendo fazer, porque eu já tava enjoada de negócio de ficar tomando cápsula, um tanto de cápsula, de suplementação oral e tal. Aí você chega aqui, você deita, bota o soro, 30 minutinhos, você já tá, coloca tudo. E a questão da absorção também, né? A absorção. É. Tem isso também, porque assim, por exemplo, eu mesma tenho problema na questão da absorção. Entendeu? A questão da flora intestinal e tudo. E hoje é muito comum. Hoje na alimentação a gente fala, eu sempre gosto de falar isso quando a gente fala de soroterapia. Primeiro fator que a gente tem é a nossa rotina. Hoje a gente tem um uso constante, usamos muito tempo antibiótico. Antibiótico destrói a flora intestinal. Nós temos a questão da alimentação, do estresse, que acaba gerando as desbioses, as alergias alimentares. Então, de forma geral, todo mundo tem nem sequer um pouquinho de alteração de Na absorção. verdade, todo mundo está inflamado. Né? Sim. Eu falo isso pra todo mundo, porque assim, o Luiz usou muito Trienza. A Trienza, pra mim, ela é a melhor. Porque assim, ele usou probiótico, que é o que eu não podia deixar de falar. Só que assim, não é todo probiótico que pode pra criança autismo. Alguns probióticos alteram o comportamento. Então não é só chegar ali e comprar, né? Então, assim, usou muito probiótico, ele usou muita Trienza, que hoje eu uso óleo essencial da Trienza. É uma enzima digestiva. A enzima digestiva mesmo. E aí, quando também as pessoas chegam hoje pra mim, que eu vou passar dentro da aromaterapia alguma coisa, eu falo assim, olha, esse óleo aqui é pra digestão. Não, minha digestão é ótima. Não é. Não, hoje todo mundo acha alguém que nunca fez uso de antibiótico? Não é. Eu falo pra todo mundo. Cuidar do intestino e desinflamar é pra todo mundo. É pra todo mundo. Porque às vezes chegam para mim demandas das crianças que não dormem, crianças agitadas, pais que querem que as crianças prestem atenção na matéria e que ficam sentados na sala. Mas, aí eu falo, olha, nós vamos tratar parasita, intestino, refluxo, e a pessoa fala assim, mas não é isso que eu quero. Mas é isso que você precisa agora. Porque a gente precisa que o organismo entre em homeostase. Porque eu posso chegar aqui para você falando assim, você perguntou qual que era a minha demanda do dia da soroterapia. Eu quero estudar, não sei o que. Se eu tiver com o intestino Exatamente. não vai funcionar. Exatamente. Vai um chuveiro molhado. Então, assim, eu sempre peço para cuidar do intestino. Mas não tem refluxo. Quem te disse?
pode todo mundo ter, nem seja um E pouquinho. hoje a gente consegue, através dos exames laboratoriais, Sim. né, Andressa, identificar esse processo inflamatório. Sim. É importante a gente ressaltar que não é aquela inflamação aguda que a gente entende como Sim. inflamação de garganta. Não é essa inflamação aguda, a gente está falando de uma inflamação latente, né? E que é diagnosticada através de exames laboratoriais, que dá esse respaldo da gente saber Que é muito como importante estamos fazer trabalhando, exame, né? Aí fala E os marcadores inflamatórios, né? O PCR, né? VHS. O Luiz deve ter feito muitos exames laboratoriais, testes de tolerância. Hoje ele A fez questão de 18. Pois é, a questão de dosar cisteína, Tem. a questão de dosar também minerais, vitaminas, né? Que ele a deve ter própria feito. ferritina, ela é um parâmetro inflamatório Isso. E e você de colocar uma deficiência. cisteína e tem uma mutação genética chamada NTHFR, que poucas pessoas sabem, poucos médicos pedem e que é extremamente importante. O Luiz, quando descobriu essa mutação, a doutora Camila descobriu, acho que foi no exame no 23, né? Quando veio, ela pediu para a família toda fazer. Porque assim, tem ele separado, sem ser o painel, né? Sim. Aí, quando a gente foi fazer, todo mundo deu a mesma alteração. Na verdade, a área laboratorial tem um leque, né, de exames. Então, Então, porque que abrange enzimas, né, aminoácido, proteína, dá para dosar tudo isso, né? então, assim, Sim. Como é então aí o que acontece? A gente não pode usar o ácido fólico, né? Porque a gente não converte em metilfolato. Então a gente tem que usar o metilfolato. Que hoje, na verdade, a gente sempre fala que se você tem a possibilidade de usar a formativa, Sim. é sempre preferível você utilizar a formativa. Eu, Se a gente eu tem tenho uma metilfolato, forma de explicar o tem ácido metilfolato, fólico que eu aprendi, porque assim, todo mundo questiona, mas o ácido fólico, tudo é enriquecido com ácido fólico. O ácido fólico, ele é feito em laboratório, né? Ele é sintético e o metilfolato é a forma natural. Então, é como se eu pegasse o ácido fólico, ele tem só... Ele tem 6 dedos e o metilfolato ele tem 7. E aí ele não encaixa. Então você vai usando ali, você acha que está fazendo bem, mas está sobrando. E uma hora essa roda trava. Em quem tem essa alteração enzimática, Sim. que não consegue Que não converter. converte. E aí, como quem tem esse THF não faz um detox adequado, o que acontece tomando ácido fólico voltando? Porque não tem pra onde escoar isso. E eu tomei muito, viu? Na gestação. Tomei antes, durante, até depois E toda a farinha de trigo aqui no Brasil é enriquecida com ácido fólico. E você também não tem essa enzima que converte. Não tenho. Não tem. Assim, porque elas são duas, né? Eu tenho, Isso. inclusive, um grupo específico só com geneticistas só sobre essa situação. Pra você ver o tanto que ela é importante. Né? Então, ela tem dois alelos, né? Ela tem o A, o A, alguma coisa, e o C. Né? Então, no Brasil, na verdade, eles são 4, mas no Brasil só faz exame de 2 deles. E um é mais propenso a problemas neurológicos e o outro cardíacos. Né? O Luiz tem 50% dos dois, ou seja, ele herdou uma cópia da mãe e uma cópia do pai. Né? E agora a minha mãe, ela tem 100% dos dois. Por isso que vocês duas têm. Sim. Ela tem 100% dos dois. Então, E até você falando aí da parte da hepática, né? Até a gente vê hoje, de forma geral, né? A conduta normal, muito paciente. Hoje mesmo não toma nenhum medicamento, só suplemento. suplemento assim, ó. Além do autismo, meu filho tem uma doença pediátrica autoimune chamada PANDAS. Que é comum a alteração autoimune, também muito comum, né? No paciente autista, isso caminha muito junto. E assim, eu converso muito com os pais que falam assim, mas eu também tinha muitas inflamações de vias aéreas superiores, eu também tinha alteração de comportamento, e você mesmo, né? Teve reumatismo No na sangue, infância, como no os médicos sangue, falavam, né? né? Tem reumatismo aí, fazia benzil, ia lá. E que talvez não fosse realmente isso. Então, o Luiz tem encefalite autoimune, que é como a gente chama no Brasil, mas na verdade é PANDAS. Então, tem muitas crianças com encefalite autoimune que são diagnosticadas também de forma errada como autistas. Então, vem a importância dos exames e do acompanhamento médico Para fechar o especializado, para diagnóstico, fechar né? e para direcionar. E a gente não pode acolher tudo como é do autismo. A criança bateu. Porque ela é autista. A criança altera o comportamento. Não, ela é autista, ela é criança. Tem Autismo todas- autista. Ela é criança. Então, o que a doutora Camila fez com o Luiz lá no início? Esquece o autismo agora, vamos tratar a criança. Então, ele tinha metais pesados,
Desbiose, problema intestinal, inflamações de todos os níveis. Tem uma médica que fala uma coisa muito interessante, a doutora Tiele Machado, né? Ela fala, não podemos colocar tudo na conta do autismo, né? Então, é uma coisa assim, inclusive Karen falou que muitas mães, assim, depois que fizeram alguns procedimentos, acabou o autismo sendo descartado, né? Eu tenho muito problema quando a mãe fala assim, meu filho perdeu o diagnóstico, eu falo, não perdeu. Então, ou ele não era, ou você vai ter problemas lá na frente. E o que acontece na grande maioria das vezes? Porque quando você corrige aquela criança, aí fica um lado, porque, gente, o autismo não é tudo ruim. E não me julguem, tá? Eu hoje agradeço ao autismo do meu filho, porque eu me tornei uma outra pessoa e a minha vida melhorou muito. Porque você pegou o problema que estava e você soube converter esse problema para um lado bom. Sim. Né? Então, assim, hoje é beneficioso o que você retirou de bom dessa história. Eu era uma pessoa que quando no diagnóstico do Luiz, eu tinha uma doença crônica na coluna, né, de chegar a parar de andar. Eu tinha problemas intestinais, eu tinha diagnóstico de anorexia, porque eu comia e vomitava, e na verdade era alergia alimentar. Então, assim, o autismo também fui me conhecendo, também fui atrás do meu diagnóstico, porque a doutora Camila levantou essa possibilidade, né? Então, assim, o autismo não tem um lado só ruim. O meu filho é muito mais comportado que muito neurotípico por aí, né? Então, quando ficou só essa criança, que vocês estão vendo, que raramente descontrola, né? Descontrolou essa semana, porque tá com o ouvido inflamado, tá com o olhinho tem uma inflamado. sensibilidade maior aos streptococcus também, tem uma sensibilidade aos streptococcus. Então, assim, na grande maioria das vezes ele tá ali reguladinho, né? Tem alguns momentos que ele vai ser regular. Ficou lá do bom. Aí eu não posso falar, meu filho perdeu o diagnóstico. Não. Meu filho vai ser autista pro resto da vida. É interessante a gente falar isso, que no processo inflamatório, né, até a questão da acúmulo de medicamentos, e a gente não está falando de suplemento, gera uma sobrecarga hepática. Então a gente já tem ali, não só no autismo, como todos nós, né? Se a gente faz um uso mais constante de medicamentos, se a gente já tem um processo inflamatório, vou falar uma coisa bem básica, está no processo de emagrecimento, o nosso fígado ele é sobrecarregado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente quer resultados, a gente busca resultados, mas na verdade nós estamos provocando outros problemas. Porque nós acabamos fazendo essa sobrecarga hepática. Isso acontece no emagrecimento, isso acontece na inflamação crônica, isso acontece na utilização de medicamentos de metais pesados, intoxicação com metais pesados. Então, a suplementação ela é boa, que ela nos dá condição, né? Quando a gente fala, inclusive, da suplementação venosa, além da biodisponibilidade. Luiz, seja bem-vindo! O pessoal te vê, titia. Você perguntou dos medicamentos de Luiz. No geral, ele não toma nada assim de medicamento, né? Então, mas se for necessário, porque eu não sou contra a medicação, tá? A gente quer deixar muito claro que eu não sou contra a medicação. Exatamente. A minha Não temos nem como, somos primeira, a minha primeira opção quando acontece qualquer coisa com o Luiz, são os óleos essenciais e a suplementação. Se eu achar que isso não vai resolver, que eu vou precisar e for uma crise de alguma coisa, igual essa semana o ouvido inflamou, eu vou entrar com medicação. Quando ele está com o organismo limpinho, aquela medicação vai fazer efeito muito rápido. Então, fez o efeito que eu preciso, que ele saiu daquela crise, eu já volto para os óleos essenciais, para a suplementação. Eu não tenho acesso à soroterapia na minha cidade. Eu queria levar vocês comigo. Vamos para lá. Né? Mas foi maravilhoso, gente. O Luiz estava dissimulado, ele estava colocando um antibiótico no ouvido, porque ele tem. E aí é a hora que a mãe do autista, ela não descansa. O Luiz tem o ouvido furado, porque ele mesmo furou. Não acredito, Luiz, você fez isso. Então, assim, não fechou. Então, a gente mantém isso sob controle, porque tinha um bicho, um zumbido, que ele precisava tirar. Então, a mãe do autista não tem sossego, gente. Ele enfiou aqui e tirou por aqui. O bicho que estava aqui dentro. E o importante também na suplementação é que a gente pode trabalhar com o fator prevenção. Né? Sim. A gente pode trabalhar, por exemplo, em melhorar a imunidade dele. Sim. Para evitar que
vitamina C, Aí você fala sério. assim, mas meu filho não tem nada, eu vou usar, Não, exatamente. Mas já vai manter. A importância da suplementação não é necessariamente a cura. Porque É a gente a está falando, prevenção. porque a gente tá falando especificamente aqui no autismo, mas Sim. na verdade É para todo mundo. É pra todo mundo. É para todo mundo. todos nós precisamos. Exatamente. Quanto mais cedo essa informação chega, Exatamente. quanto mais cedo a gente descobre, E eu vou melhor falar é. uma coisa aqui que eu falo para todas as minhas clientes, tá? Quando eu deixo primeiro elas iniciarem e eu falo assim, agora o momento não é do seu filho, é seu. Porque você precisa cuidar de quem cuida. Então você, mãe, que está ouvindo e não tem condições às vezes de tratar o seu filho, venha fazer você uma sua terapia. Você fez, inclusive, com a Porque gente. você precisa estar bem, você é o alicerce da casa, você precisa estar regulada para que o tratamento do seu filho surja efeito. Porque você fica ali gastando só nele e não gasta em você, aí você vai ficar igual aquela que é ali da foto, acabada. Porque todo mundo dizia assim, não, a prioridade, e era, né? Tipo assim, o dinheiro da pensão é para gastar com ele. E eu não estava desempregada. Então, assim, era para ele. Então, aquela minha verdade foi assim. Eu sempre falo que é a história do avião. Né? A Ah, gente tem que da aprender máscara. a máscara, né? Então, assim, caso de emergência, em você primeiro e depois na criança, para você ter condição de cuidar. Sim, isso é na vida real. Sim. Em situações emergenciais, vamos cuidar da gente, para poder cuidar dos outros. Então, Isso é real. eu falo muito isso. E assim, eu deixo pra falar isso depois que eu começo a entrevista com elas. Porque se eu falar isso, elas querem que o filho melhore. Né? Muitas vezes aquela coisa do filho se comunicar. E se eu falar isso antes, elas vão falar, eu não quero tratar com essa menina. Né? Então, assim, menina. Mas é muito importante cuidar de quem cuida, gente. Sim. Aí eu falo assim, elas falam assim, mas eu não tenho que ir em rede de apoio. Arruma um amigo, uma vizinha, porque muitas vezes é o amigo e o vizinho, viu? Porque o parente mesmo quase não vem, quase não chega junto. Então, assim, arruma uma amiga que fique com seu filho uma hora. Ou se você é casado, porque assim, o pai não cuida. Gente, o pai não é favor, não. Me ajuda aí, viu, rapaz? Me ajude aí, porque não é favor, né? É obrigação. É a mesma obrigação que eu tenho. Exatamente. Né? Apesar que eu amo estar com meu filho, quando ele fica longe de mim, é um problema, viu, gente? Você sente mais até. Sinto porque eu sou muito grudada ali, né? E aí, para essas mamães, né, no caso aqui, até o que a gente trabalhou com você essa semana. A gente tem, por exemplo, a gente usou o TADH, que é um estimulador da biogênese mitocondrial, então te dá energia, te dá vigor para você conseguir essa batalha, conseguir essa batalha no sentido de respirar e essa disposição para isso. Então a gente usa o magnésio sempre. Eu tomei esse, você falou em Ela já quer esse. Eu tomei Dessa vez você já tomou dele. Você tomou Vitofan. Não, já tô anotando. Você tomou Vitofan, GABA, o 5-HTP, né? Então a gente fez isso aí com você também, metilfolato, meticobalamina, Vai ficar com o NADH, azul de metilena. o azul de metilena, é verdade. Você tem que ficar mais tempo chamada, aqui. né, Kelly? Amanhã você abre. Então, assim, a gente tem possibilidade de tratar aqui a fadiga adrenal, a fadiga mitocondrial que a gente A fala. adrenal também. Adrenal Eu também. usei adrenegise. Isso. Eu usei adrenalgise, mas eu usei o animal. Inclusive, eu fiz um protocolo para mim de fadiga adrenal, porque eu trabalho em vários lugares, né? Então, é o que eu falo para Karen. Nós temos que estar bem, e principalmente ela, que é mãe, esposa. Então, para cuidar de pessoas, e nós que somos profissionais de saúde, tem esse cuidado. Né? Eu trabalho em um hospital à noite, dou muito plantão, então eu passo a metade do mês fora de casa. Então, não tem jeito, sistema imunológico, né? Então, eu sempre faço soroterapia. E, apesar de ser farmacêutica, eu não uso nenhum alopático, mas sempre a soroterapia. Né? Evitar a questão da vitamina D. A vitamina D hoje, né? A gente, é comum a gente perceber aqui, muita gente, 90% dos pacientes que chegam com deficiência de vitamina D. Né? A deficiência é um caso muito recorrente. A deficiência de B12, né, é muito recorrente. Então, assim, a gente observa cisteína, PCR ligeiramente alterado, não é uma alteração da aguda, mas assim, são sinais que o corpo dá que precisa O que eu acho suplementar, fazer super equilíbrio. interessante sobre essa questão da vitamina D, porque assim, eu não sou farmacêutica, mas eu tenho laboratório, né?
E assim, eu acompanho muito, né, pacientes, resultados de exames e também por conta do autismo, a gente acabou aprendendo muita coisa por tabela, né? Porque eu sou muito curiosa também, a Kelly me passou muita coisa. E assim, a questão da vitamina D, o que que acontece? Os valores de referência estão desatualizados. Completamente. Os valores de referência com relação à vitamina D. Então, muitas vezes, você faz seu exame de sangue lá com a vitamina D e vem o valor de referência lá, mas o que que acontece? Hoje a gente já sabe... O próprio protocolo Coimbra, né? Já Um coloca, bom- que é o mais conhecido, digamos assim. Porque Ele assim... já coloca acima de 80 a 100. Isso, um bom valor de referência seria acima de 80, 100, Sim. né? E lá no exame tá, né, por exemplo... Um de 20 estaria normal, É, dentro do isso, intervalo de normalidade. Isso, e assim, Não é. e a gente fica falando vitamina D, mas a gente, na verdade, assim, é um hormônio, né? Exatamente. E que é um pró- é muito importante em vários processos, várias coisas dentro do nosso corpo, né? E assim, a falta de vitamina D vai fazer um efeito cascata, né? Exatamente. questão de Mulher, cálcio, né? Crianças, Sim. tudo isso. Sim. Então, Outra a coisa também que importância a da gente vitamina D... A ferritina, né? A gente observa muito que não é tão investigado, né? A gente simplesmente olha pela questão da hemoglobina. E a hemoglobina não é considerada reserva de ferro. Então, é uma demanda que a gente tem muito aqui. Quando a gente vai ver essa questão da ferritina, a gente vê como o intervalo de referência da ferritina é muito longo, é muito extenso. A gente tem ali uma ferritina de 12 dentro de uma normalidade, mas que na clínica não é. Mas isso que eu ia falar também, o valor de referência da ferritina também está desatualizado. Também está desatualizado. E eu, inclusive, eu estava com minha ferritina baixa e eu até Fez a suplementação fiz a com suplementação com Noripurum. Noripurum, né? Fiz as Dizendo 3 ou 5. 5 ampolas. Isso, 5 Só para deixar bem claro, né, Kari? A gente não faz nada assim aleatório. Tudo Isso. com, Os né, exames baseado laboratoriais. nos resultados dos exames. Porque muitos É o que médicos norteia, né? acham que a gente Sim. faz tudo sem norte, podem achar, né? Mas a gente sempre, né, olha os resultados de exames, É tudo para mastigado. suplementar. tudo Olha, muito- é o seguinte, eu tenho um laboratório, sabe? Eu acho assim super importante a questão de fazer os exames. Sim. Mas tem suplementos que não precisa fazer exame. Sim. Você sim, pode sim. suplementar. Um zinco você Entendeu? pode fazer. Pode suplementar e magnésio, deve. sim. E deve. Sim. Tem muita coisa que você pode chegar aqui e falar, olha, estou me sentindo assim, assado. E tem muitas coisas que, até a questão dos acho que aminoácidos, aminoácidos essenciais, né? sim. Então, assim, tem muita coisa que pode Glicina, ser, resina, deve né? ser suplementada, Exato. porque Já já faz você parte tem uma do qualidade. processo, Isso. Uma Agora, por qualidade. exemplo, uma ferritina, a gente nunca pode suplementar um ferro sem uma referência Sim. de ferritina. Porque o excesso Sim. de ferritina ele é inflamatório. Sim, Né? Então, assim, a ferritina mais um zinco, um magnésio. Isso. E assim, a gente consegue muito relacionar o exame laboratorial com a clínica. Sim. Então, a queixa do paciente, no meio da anamnese, a gente começa a correlacionar isso aí e a gente vai vendo alterações no sono, a maioria queixa dores no corpo, queda de cabelo, e a gente vai conseguindo. Quando a gente vai para o exame laboratorial, a gente realmente consegue fazer essa relação. E isso eu sempre gosto de falar para os pacientes, como é que a gente monta uma soroterapia, né? Na verdade, soroterapia é um nome comum. Mas a soroterapia é uma suplementação nutricional injetável, quer seja intramuscular, quer seja venosa. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente, como você falou muito bem aqui, limpar. Então a gente usa um antioxidante, o alfa-lipóico, por exemplo, a gente utiliza muito como antioxidante, glutationa com vitamina C e N-acetilcisteína. Pois é, São aí muito isso aí bons. não precisa de exame, por exemplo. Não, isso aí a gente está desintoxicando, a gente está limpando, limpando, né? né? Limpando. A detoxificação Isso, é uma isso. coisa que não pode ser Exatamente, feita, né? exatamente. A partir E daí, hoje todo mundo precisa de detoxificar, né? Sim. Os nossos alimentos hoje não são como os de antigamente. exato, sempre Eu lembro falamos. que quando eu era criança, você precisava de 2 castanhas do Pará para atingir a quantidade de selênio. E hoje você pode comer um pacote que tem. Não é, não vai. Por causa Muito do solo, né? Que tá né? pobre. E o sol, os alimentos, eu sempre falo a questão da vitamina C. A vitamina C que tinha aquele alto teor, a laranja que tinha aquele alto teor de vitamina C, não tem mais hoje. Não O tem pepino nem é outro, o plantio é outro. Então, assim, a gente não pode Sim. confiar como total fonte de suplementação. Então, a primeira parte a gente faz esse detox. Dentro da segunda parte, nós vamos trabalhar com as deficiências, vem os exames laboratoriais. Então, onde está a sua deficiência? B12? É ferro? É D? É vitamina C? Onde está? Então, a gente vai trabalhar ali.
Depois nós vamos para um período, por etapa, que nós chamamos de otimização. Já estou acabando, gente. Não, Nessa eu estou preocupada na hora de salvar a live e ficar muito pesada, né? Estamos encerrando, então. Aí a terceira etapa nós vamos para a parte de otimização, que é ouvir a queixa do paciente. Então, qual é a sua queixa? Eu não durmo, eu tenho dificuldade de emagrecimento, eu preciso acelerar meu metabolismo, eu sinto dores, dores articulares, eu tenho um cansaço, uma fadiga muito intensa. Então, assim, a gente vai ouvindo as queixas e aí a gente vai montando de acordo com, por exemplo, no sono. A gente utiliza muito GABA, 5-HTP, triptofano, né? B6, muito importante aí nesse processo. Um exemplo, processos inflamatórios, artrite, artrose, a gente usa muito condroitina, a gente usa glucosamina, a gente usa curcumina, baitalina, né? Que são anti-inflamatórios, são estimuladores que ativam ali o processo da articulação. Então, a gente trabalha direcionado para a queixa. E, por último, o importante é a gente fazer um biogênese mitocondrial. A gente precisa sempre lembrar que a nossa mitocôndria é a nossa enzima, é a nossa usina de energias. Então, ela vai produzir energia para a gente emagrecer, porque vai acelerar o metabolismo, para a gente despertar, trabalhar, correr, voltar, dormir, cuidar do vizinho desse jeito. Então, a gente precisa dessa mitocôndria ativa. E o estresse, a nossa rotina hoje, as nossas mitocôndrias estão cada vez mais em deficiência, né, em quantidade, em tamanho, em produção de energia. Então, quando nós trabalhamos com biogênese mitocondrial, ativação mitocondrial, Aumentar a glicemia. Aumentar a temperatura. Quando a gente entra com essa questão das biogênese mitocondrial, a gente acaba fazendo com que as nossas mitocôndrias trabalhem melhor, produzam mais energia e mais energia para o nosso corpo todo, para todas as atividades. Então, a gente, para montar um protocolo, a gente tem que avaliar todos esses parâmetros, né? Não é aleatório, como a Andressa falou, né? E isso realmente faz diferença no paciente. Não é uma resposta, apesar que assim, nós temos respostas imediatas, o paciente com uma sessão fala, poxa, estou me sentindo ótimo, mudou. Mas assim, a gente vê uma diferença gradativa, né? Ao longo que vai se utilizando. Nós temos relatos aqui de pacientes que falam, mudou minha vida, transformou minha vida. Ô, Karina, assim, eu e a Kelly, assim, a gente é muito apaixonado pela questão da suplementação. E depois que a gente descobriu a soroterapia, né, que no caso é a suplementação injetável, porque assim, na época que o Luiz começou a usar a suplementação, era tão difícil de conseguir, não, vocês podem ver, até a questão mesmo da farinha, essa questão do glúten, né, por exemplo, não existia uma farinha de arroz no supermercado, era a coisa mais difícil. Então assim, só para ter um parâmetro de como as coisas, né, então assim, aí a gente fica assim, encantada, né? A gente pode até fazer uma outra live, porque a gente adora, sabe? Porque assim, foi tão benéfico para ele. E na época foi tão difícil, tipo assim, era a mesma coisa de procurar agulha em palheiro, né? Você achar uma suplementação, né, Kelly? Hoje assim, pra gente finalizar, o Luiz, ele fez 3 anos da dieta muito rigorosa. Hoje, não é tão rigorosa. Porque hoje ele já tem 10 anos, ele é uma criança que entende quando ele está desregulado, ele mesmo pede, às vezes, a dieta dele. E a gente usou muito a enzima digestiva, hoje a gente usa os óleos essenciais para digestão, então eu consigo dar uma regulada no que ele come e tal. E ainda uso a suplementação, né? Eu não uso tanta suplementação, porque começou por causa do refluxo, então a soroterapia para ele seria maravilhosa, porque aí eu vou evitar esse trato digestivo, né? Então, assim, eu uso a aromaterapia como minha principal tratamento para ele, né? Então, eu consigo hoje um sono de qualidade, eu consigo uma digestão, eu consigo trabalhar a imunidade, mas graças à suplementação lá atrás. Então, quando a aromaterapia chegou na nossa vida, eu só precisava da cerejinha no bolo. Meu filho já tinha melhorado muito, mas ele ainda era uma criança que não dormia a noite toda, todos os dias, né? Uma semana sim, outra semana não. E aí vem a história dos parasitas, que engana quem acha que remédio alopático mata parasita, né? Então não mata, né? Às vezes dá uma tonteada ali, ou pega só os adultos, porque a gente tem um ciclo, hoje a gente entende o ciclo do parasita. Então, remédio de farmácia só pega parasita adulto. E aí, quando chega a matar o adulto, já deixou os ovos ali, né? Então, eu consigo fazer isso tanto com suplementação, quanto com óleos essenciais de pegar os ovos. Os óleos essenciais, por exemplo, eles ultrapassam o biofilme do parasita. Coisa que
o alopático não faz. Né? Então, às vezes, mas eu tomei um remédio de verme o mês passado. Cara, esse mês vai ter que tomar de novo. E você não pode ficar tomando porque aí vem o estresse do fígado. Então, vem a importância da suplementação. Porque eu suplemento, eu organizo e eu venho com a aromaterapia, eu selo tudo isso. Aí a gente vai ter que fazer uma live 2, porque Tá, senão vai cair. vamos lá. Vai cair, É né? verdade. Depois a gente faz uma 2. Exatamente, vamos seguir. Né? Mas assim, foi um prazer ter vocês aqui, gente. Assim, eu agradeço demais, agradeço aí. É um tema, assim, muito gostoso de discutir. É por isso que a gente vai passando, porque eu sou apaixonada, modéstia também. Eu também. Ela é tão apaixonada que ela conseguiu me convencer e eu já fiz curso e estou muito apaixonada pela área. Eu Mais e quero mais trazer e mais. elas pro meu mundo, viu? Todas as pessoas que eu espalhei óleos essenciais na cidade, eu vou estar passando para elas aqui, tá? Porque elas falam, e aqui na cidade? Eu vou deixar vocês aqui na jornada dos óleos essenciais, entendeu? Porque eu falei assim, olha, eu falei hoje com o menino, eu falei, olha, eu não tenho uma parceria, mas eu vou fechar hoje. Hoje para vocês comprarem óleos essenciais. Aí vem fazer a soroterapia e já leva o óleo essencial pra essencial, é você. maravilhoso. É Inclusive, essa semana eu maravilhoso. deixei na minha bolsa já. E toda hora. Perfeito. É maravilhoso mesmo. Pois É. Mas vamos marcar uma segunda live. Vamos. A gente não teve, a gente conversou tanto que a gente não parou nem pra ver as perguntas. Nós vamos pegar Foi. essas perguntas, nós vamos responder Não, e essas o mais perguntas. engraçado, né? Porque a gente ficou várias coisas sem um final, né? A gente começa a É pra falar. parte 2, é pra deixar no gostinho da parte 2. Vamos Não, pontuar, esse é né? o Luiz Félix, né? Oi lá, ó, ele tá acompanhando aqui no celular. Por isso que ele tá quietinho. Que legal! Mas você vai fala alguma coisa para as pessoas, a pessoa vai achar que você não fala. Ixi, É será que que você Falo! Pra que é burro? Ó, não pode falar isso. Pra que é burro? Eu tô aqui pra dizer que eu falo! Oh, meu Deus do assim você céu. não vai ficar famoso? É. Eu vou ficar, mas você xingou. Pede desculpa das pessoas. Fala, eu tô brincando. Tô brincando, gente, eu falo. Tá bom, é isso. Então foi um prazer ter vocês aqui, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, Obrigada a ótimo. vocês. Foi muito bom. Né? Muito bom Eu acho participar. que essa realidade é muito importante a gente passar para outras mães, para outras situações. Como eu falei, cada um tem a sua realidade, mas quando a gente escuta exemplos, a gente escuta histórias, isso nos norteia, isso nos mostra novas possibilidades, né? E E dizer que nós- pode, que tem uma luz no fim Sim. do túnel, né? Que tem esperança de ter uma qualidade de vida, Isso. né? Isso é muito importante. Isso que eu queria finalizar, né? Porque eu vejo muitas mães, as mães chegam pra mim muito cansadas, né? Muito achando que não tem solução. Inclusive, todas as pessoas que eu conversei aqui durante essa semana, e eu falo assim, olha, existe uma luz no fim do túnel, então eu quero passar para as mães que é possível ter qualidade de vida pós-diagnóstico. É isso que eu falo. A Qualidade importância de vida. da suplementação se resume a isso. Qualidade Qualidade de de vida. É bem importante a gente ressaltar isso aqui, eu sei que a gente já está finalizando, mas é uma coisa muito importante, porque existe muita dúvida em relação que a suplementação, o nosso objetivo é curar, o nosso objetivo não é curar. A gente não tem pretensão de curar uma fibromialgia, a gente não tem pretensão de curar determinados problemas. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, é trazer o equilíbrio ao nosso organismo, para que ele passe pelos problemas que são inerentes da nossa vida, que ele passe com mais força, com mais capacidade de superar, né? Então esse é o nosso objetivo dentro da suplementação. Né? Mãe, você que não pode fazer um tratamento do filho, venha fazer você, pelo menos Vem. umas sessões para que vocês possam Marca uma consulta com a gente, vamos É. bater um papo, vamos conhecer um pouco, É. e aí a gente vai ajustando de acordo com a necessidade. Muito bom. Viu? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Aí. Quanto tempo, gente? Nossa! Perdi o tempo. A gente vai passar até de noção do tempo.